Então, sem demora, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. O texto que nós iniciamos o nosso culto, Lucas, capítulo 9, verso 18, para fazer uma introdução ao tema que nós estamos iniciando nesta noite. Lucas 9, verso 18. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, mesmo assentados. O texto nos diz assim: Estando ele orando à parte, achava-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizes às multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir de maneira especial que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, que ilumina as nossas mentes, possa, Senhor, estar presente neste momento, tanto na exposição quanto na recepção da Tua palavra. Que a palavra possa achar abrigo nos corações, serem praticadas. Ajuda-nos, ó Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem dizes que sou? Essa é a nova série que nós queremos então ministrar ou iniciar com 10 exposições. Nós queremos iniciar hoje e terminar no último dia do ano, falando exatamente sobre o servo sofredor. Antes de iniciar propriamente esse texto, da qual nós queremos ministrar hoje, eu queria, na verdade, fazer uma justificativa, porque talvez você possa estar perguntando, nossa, por que falar sobre isso hoje? E aí eu queria dizer para vocês que nós somos uma geração muito diferente, que estamos vivendo algo muito diferente nos nossos dias. Encontramos pessoas desiludidas, pessoas que, apesar da aparente transcendência buscada pelas pessoas, quando com você, por exemplo, vai hoje para um shopping center e você encontra todas as ornamentações do período do Natal, onde o Natal aponta para o menino Jesus e você vê um Papai Noel. A esperança voltada para o Papai Noel e também há uma esperança voltada para um menino que por muitas vezes é esquecido que ele se tornou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa pergunta é suscitada tanto para os de fora quanto para os de dentro da igreja. Porque percebemos hoje que por muitas vezes há pessoas que estão vindo à igreja, participando dos cultos, mas não têm uma real ou clara conexão com Cristo. Um outro fator que me chama a atenção é que nós somos movidos por heróis. Quando você vê, por exemplo, nesse texto que nós acabamos de ler, Elias, João Batista, o próprio profeta suscitado ali por aquelas respostas das multidões, foram heróis do passado. Aqueles a quem as Escrituras falam com veemência e que houve uma certa disposição e até mesmo profecia para que pudessem apontar para Cristo, mas eles estavam colocando sua expectativa em um homem, em pessoas que tiveram uma ação de Deus em suas vidas, e parece que essa ação não fugiu dos nossos dias. Se você olhar para os filmes que hoje nós, por muitas vezes, paramos para assistir, o foco é os heróis. Poderes, ações
sobrenaturais. Mas sabe qual é o grande problema? É que os heróis que nós estávamos acostumados a assistir tiveram problemas. O Superman caiu do cavalo e ficou tetraplégico. O Homem de Aço, no último filme, morreu. E temos visto, inclusive nas sucessões de filmes, que os heróis morrem. Sabe o que isso afeta a nós? Afeta a nós de maneira que estamos vivendo uma geração sem heróis. Estamos vivendo uma geração sem referenciais. E se não temos referenciais, nem o Cristo é referencial para muitas pessoas. Diante dessas verdades, nós queremos justificar que esse tema é extremamente importante para a igreja e extremamente importante para aqueles que estarão ouvindo lá fora, quando você for comentar este assunto. Por isso eu gostaria que você pudesse prestar bem atenção em todas as séries, em todos os momentos que estarão sendo falados aqui, pois este Jesus, que faz essa pergunta para os seus discípulos, nós podemos responder à luz das Escrituras, dizendo que Ele é o Cordeiro de Deus, dizendo que Ele é o Verbo vivo, dizendo que Ele é o servo sofredor, dizendo que Ele é a porta, dizendo que Ele é a luz do mundo, dizendo que Ele é o nosso Cristo, o Filho de Deus vivo. E hoje nós queremos aprofundar esse tema, associado então ao que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a Santa Ceia. E eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus no texto de 1 João, capítulo 1, a partir do verso 19. Primeira João, capítulo 1, verso 19. Na verdade, vamos ler a partir do verso 15. João 1. Errei, pessoal. Desculpa aí, também sou humano. Posso errar. Não é 1 João, é João, capítulo 1, verso 15. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 15. Eu vou ler, você me acompanha, que diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem tu és? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados
eram entre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com águas, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Percebemos então esse texto muito importante e que nos apresenta então a perspectiva de João Batista. Mas quem é João Batista? Na verdade, que história é essa que nós estamos agora ouvindo? Na verdade, irmãos, há um período de silêncio por aproximadamente cerca de 400 anos, após o povo retornar para a terra com o fim do exílio. Inicia-se então um período em que Deus silencia os profetas. E o último profeta do Antigo Testamento é exatamente João Batista. Apesar dele estar escrito no Novo Testamento, João Batista é aquele profetizado por Isaías que iria apontar o caminho ou endireitar o caminho para o Cristo. De maneira que João Batista é exatamente um filho de um sacerdote que conhece bem a eloquência de uma pregação, e ele começa agora, enviado por Deus, começar a falar da vinda do reino de Deus. E ele começa a falar sobre essa vinda em um ambiente que as pessoas por 400 anos não ouvem a voz de Deus. E ele, quando começa então a falar, o texto diz, à luz dos evangelhos sinóticos, que multidão de pessoas sedentas para ouvir se aproxima de João, se arrependem dos seus pecados, porque o reino está chegando. Mas, irmãos, o interessante é pensar que um grupo de pessoas se aproxima para ele. Na verdade, dois grupos de pessoas. Um grupo que está interessado em se arrepender e ter esse contato com essa pregação, com esse Deus do reino que está chegando. E um outro grupo chamado fariseus, saduceus e levitas, que se aproxima então com o intuito de julgar aquilo que aquele homem estava falando. Então, a conversa narrada por Mateus é bem interessante, porque parece claramente dois grupos a quem João está falando. E ele começa a se dirigir para os religiosos e dizer assim: vocês são raça de víboras, vocês não acreditam naquilo que vocês estão vendo, porque vocês suscitam a ira de Deus. Ora, vocês dizem que já são salvos, vocês dizem que, por exemplo, Deus faz de vocês filhos de Abraão, mas eu quero dizer que Deus pode suscitar filhos de Abraão até de pedras. João Batista, ousado por Deus, começa a combater e dizer: vocês são filhos do diabo. E começa a olhar para aqueles que estão a procurá-lo e dizer: vocês se arrependam e sejam batizados. Nesse contexto todo, ele diz que há de vir um que é maior do que ele. Há de vir um que ele não pode fazer nem sequer algo que um escravo faria, que era desatar as sandálias. Eu preciso levar você a entender que nos nossos dias complexos, onde nós não temos a ideia de um reinado, de uma monarquia e nem de um sistema sacrificial, eu preciso levar você a compreender aquele contexto onde um grupo religioso se achava salvo e exclusivista daquilo que Deus tinha para eles, de toda a sua plenitude, de tudo que era apenas para eles, e de um grupo que estava se arrependendo dos seus pecados e querendo Deus. Este momento, então, João começa a falar para esses dois grupos e dizer:
eu não sou Elias, eu não sou o profeta, em outras palavras, eu não sou as expectativas do coração de vocês, eu sou apenas um que vai mostrar o caminho. Mas eu quero dizer para vocês, eu apenas batizo com água, mas ele virá para batizar com fogo e batizar com Espírito. Ele diz claramente, vai batizar uns com fogo para fogo inextinguível, juízo de Deus, e outros vai batizar com o Espírito claramente para a salvação. De maneira que o texto de João agora nos mostra que no dia seguinte, após esse discurso, Jesus aparece entre a multidão. O próprio Filho de Deus, que sem pecado vai para ser batizado por João, para se cumprir tudo aquilo que havia prometido. Então, esse Jesus, o Filho de Deus, em toda a sua humanidade, ele se iguala para que, como todos os outros, vai ser também batizado. Mas aquele momento é interessante porque quando João enxerga ele declara algo fantástico. Quando João enxerga Cristo, ele é reconhecido e o Espírito Santo revela naquele momento dizendo: és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é sobre esta afirmação que eu gostaria de compartilhar com você sobre algumas verdades. Primeiro, o que é o Cordeiro? Essa figura que para nós, irmãos, não faz muito sentido, porque Cordeiro para nós é algo muito longe. Poucas pessoas aqui têm trabalhado com agropecuária, trabalha com animais, poucas pessoas. Tem esse cuidado, e mesmo assim esse trato com animais hoje não é a mesma coisa que João estava querendo falar naquele momento. Quando João olha para Cristo e vê o cordeiro, ele não vê um cordeiro bonitinho, ele vê um cordeiro ensanguentado, ele vê um cordeiro pronto para ser imolado, ele vê um cordeiro exatamente à luz do Antigo Testamento para ser o sacrifício ofertado não mais pelos homens, mas ofertado pelo próprio Deus para pagar a minha e a tua iniquidade, para pagar o meu e o teu pecado. Mas para você entender isso, eu preciso voltar um pouco ao tempo. Quando Deus cria todas as coisas, o homem, por sua ação deliberada, resolve pecar. Por sua própria ação, a mulher pega, influenciada pela serpente, o fruto da árvore, come, dá para o seu marido, Adão, ele come, o texto diz que ambos pecaram. Mas o interessante, irmãos, é que, mesmo o homem pecando, quem se afasta de Deus é o homem peca e se afasta de Deus, mas Deus vai e se aproxima do homem novamente. E ao se aproximar do homem, Deus pergunta: onde estais? Cadê vocês? Em outras palavras. Mas Deus faz algo ali naquele momento que é indicativo, e inicia então algo indicativo para frente. Ele então sacrifica um animal para fazer do animal as vestimentas do homem. Quando você olha no capítulo seguinte, há uma rejeição de um dos filhos, porque Deus pede algo para eles, e quando eles oferecem algo a Deus, um oferece um sacrifício animal e o outro oferece um sacrifício de frutas e verduras. E Deus rejeita as frutas e verduras, porque o indício já foi dado no começo, que era um sacrifício que apontava para um animal inocente pagar pelo pecado de outro. E isso vai acontecer gradativamente, às vezes. Você vê agora no Êxodo, quando Deus diz assim: olha, na última praga, matem um cordeiro. Matem. E o sangue dele melem os umbrais das portas, pois quando o anjo da morte passar, aquele que está com a marca do cordeiro não irá entrar e não vai matar o primogênito.
Isso aponta para Cristo, todo esse momento vai apontar para Cristo, até mesmo antes do Êxodo, você vê Abraão, quando exatamente Deus pede um sacrifício para Abraão, e ele oferece Isaque, Deus pede Isaque, e aí Deus não permite e oferece um cordeiro. Todas essas ações são ações indicativas que apontam para frente, que haveria então um sacrifício, um cordeiro pascual. É exatamente através da festa da Páscoa, é exatamente a saída do Egito, a libertação da escravidão, que nos faz então entendermos isso, que com o sacrifício há uma redenção. Esse livramento vai ser feito então por um sacrifício e pelo sangue. E é exatamente isso que está na mente de João Batista. Quando João Batista olha para o Cristo, ele vê não apenas uma pessoa especial, mas vê a oferta de Deus pelo pecado dos homens. Isso significa dizer que Cristo, Jesus, ele é a oferta de sacrifício perfeita para morrer no meu e no teu lugar. A frase "o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo" mostra então uma palavra que para nós hoje não tem muito sentido. A palavra grega hamartia, pecado, perdeu o sentido real dos nossos dias. Talvez se nós disséssemos crime, talvez nós identificaríamos mais ou estaríamos um pouco mais conectados com o real significado do que seria pecado. Mas realmente o pecado, a ideia de errar o alvo, de fazer algo contra Deus, para muitos de nós não faz mais sentido. Porque nós, nesse mundo transcendental, nesse mundo que nós estamos vivendo, que cada um faz da sua vida o que quer e não dá satisfação mais a seu ninguém, quanto mais a Deus, esse mundo não tem mais a ideia de que é pecador. Não tem mais a ideia de que estamos precisando de alguém que morra no meu lugar. Isso estava na cabeça daqueles homens, porque eles esperavam isso, mas nós não. Como eu falei no começo, estamos vivendo uma época que nós não temos mais heróis. Não temos mais expectativas em nada. Mas o texto bíblico nos revela que somos pecadores. Deixa eu mudar a palavra. Somos criminosos. Talvez isso pese mais na sua cabeça. Porque se eu falar para você que você é criminoso, você vai rejeitar na hora. Mas se eu disser para você que você é pecador, essa palavra não tem mais nem sentido. Diante de Deus, nós somos criminosos, condenados. E eu só sou perdoado por um sacrifício. O preço do meu crime é o sangue de um inocente. O problema é que ninguém nesse mundo é inocente. Todos nós, diante de Deus, somos criminosos, pecadores, condenados à justa ira de Deus. E é isso que, mais uma vez, eu preciso retornar ao Antigo Testamento. Pois o sistema sacrificial apontava para esse momento em que os animais seriam imolados e aqueles animais seriam então uma oferta minha pelo meu pecado, para que Deus pudesse apaziguar a ira dele sobre mim. O que o Cordeiro de Deus não é mais a minha oferta, é a oferta de Deus para morrer no nosso lugar. Cristo é o Cordeiro Pascual
que Cristo é o sacrifício, a oferta de Deus pelo meu e o teu crime. Isso significa dizer, irmãos, que quando nós reconhecemos o Cordeiro de Deus, o sangue dele nos torna justos. O sangue de Cristo, vertido naquela cruz, paga o meu e o teu pecado. E isso nos mostra uma terceira coisa. A primeira, a ideia do cordeiro. A segunda, a ideia de crime. Nós somos criminosos. Mas a terceira é a identificação que Cristo tem com a sua humanidade. E a sua identidade revelada naquele batismo. O texto ele prossegue dizendo que então João batiza Jesus. A pergunta fica no ar então é: por que Jesus foi batizado se ele não tem crime? Ele não cometeu pecados. Mas o texto de 2 Coríntios vai dizer para nós que era necessário que ele fosse feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus é efetuada em Cristo, que deveria ter sido em nós. Mas a pergunta parece que não é respondida. Mas eu preciso olhar então para a humanidade identificada pelo próprio Deus no Verbo encarnado. O Cristo que se encarna, que se veste dessa carne para sentir o que eu e você sentiu, para nos amar de tal maneira a morrer na cruz. Ele se identifica com a humanidade, vai, mesmo não tendo pecado, e aí quem o revela é Deus. Enquanto aqueles que estão querendo se arrepender dos seus pecados vão para ser batizados por João, e João declará-los que eles estavam ali arrependidos ou perdoados pelo seu pecado, quando Cristo vai para ser batizado, o próprio Deus identifica quem Ele é. Tu és o meu filho. E o Espírito Santo vem e pousa sobre ele. A semelhança, quando Gênesis diz que ele pairava sobre as águas, agora o Espírito, iniciando então o ministério terreno de Jesus, está sobre Cristo, e ele é conduzido para a prova. A prova de Cristo, como segundo ou último Adão, que vai ser algo que, isso quem vai explicar melhor é Douglas, não sou eu, nos mostra então que ele passa pela prova. Mas o que eu quero mostrar hoje, não antecipando algo a mais, é que ele foi identificado, e a voz que ele escuta é: Tu és meu filho. Quando nós então reconhecemos o Cordeiro de Deus como o nosso Deus, eu e você somos agora identificados como filhos de Deus. Então, eu e você precisamos então nos sentirmos perdoados e nos sentirmos filhos amados de Deus. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que parece que nós estamos tão desacreditados que nós não nos sentimos amados. Nós estamos com dúvidas.
nos achamos tão criminosos que parece que nós mesmos nos condenamos. Temos algumas coisas na nossa história que parece que ficam voltando na nossa mente, e mesmo você ouvindo que alguém morreu no seu lugar, que te amou de tal maneira, parece que você não acredita. E é por isso que muitas pessoas que estão dentro da igreja não têm um contato pessoal, mesmo que diz que acredita. E é por isso que nesta noite eu queria levar você a entender que você é filho de Deus. Que você é amado do Pai não pelas tuas obras, não pelo que você fez, ou nem muito menos pelo que você vai fazer. Não, nada disso. Nada que eu faça nessa terra, nenhum valor ou quantia eu posso pagar pelo preço do meu crime. Só o sangue do Cordeiro. E para isso, eu preciso crer. E é crendo que eu me sinto amado. É crendo que eu me sinto filho. E aí eu entro numa última coisa que eu gostaria de falar para vocês. Porque entendendo isso, ele coloca para nós o mistério da reconciliação. Lá em Gênesis, o homem foi afastado de Deus. Em Cristo, nós nos aproximamos de Deus. Todo o poder e autoridade foi dado a Cristo. E então Cristo diz à sua igreja: levem a mensagem. A vocês agora está entregue o mistério da reconciliação. De levar então as práticas do amor, do perdão e do anúncio do Cristo, do Cordeiro de Deus, que pagou o teu pecado. A pergunta para nós encerrarmos é: você consegue então entender, aceitar e internalizar esta verdade? Que talvez seja esse o grande diferencial da tua vida. Você ainda não aceitou o perdão de Deus. E eu queria nesta noite orar por você, para que você possa, mesmo em meio às tuas vidas difíceis,